Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, no Evangelho de hoje, Jesus nos interpela a acolher com misericórdia os nossos irmãos, o próximo que se apresenta diante de nós em qualquer circunstância. Então, com fé, amor, entusiasmo e atenção que nós possamos participar da liturgia. Então, a primeira leitura está em Jonas capítulo 1, versículo 1 versículo 1 a 16 e depois o capítulo 2, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 16, depois o capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros. Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece desta. Por que nos acontece? Por que nos acontece? Para que e dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois saibam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar te acalme, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque minha causa vos sobreveio porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, por causa da vida deste homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande amor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram-lhe votos. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas da praia. Então, essa primeira leitura é o início, né, da profecia de Jonas, né, em que fala sobre a vocação dele e a sua fuga e o seu castigo, né, porque Deus pediu para que ele fosse a Nínive, para que ele passasse para o povo de Nínive a mensagem dele, para que o povo se convertesse. Mas Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para outra cidade. E aí, por conta disso, ele recebeu um castigo, né? Então,
que a gente possa refletir sobre isso, que a gente sempre possa fazer a vontade de Deus na nossa vida, que nós possamos sempre ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e sempre fazer o que ele nos pede. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele. Tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, para se receber em herança a vida eterna, é necessário passar da teoria da lei à prática da misericórdia. Então, ter na inteligência e no coração os mandamentos é de grande importância, é o mestre da lei, mas não é suficiente. A herança eterna é destinada aos corações misericordiosos que assumem sobre si as dores e os sofrimentos do próximo. Não basta oferecer sacrifícios no templo, né, como sacerdotes, e celebrar belas liturgias, como o levita aqui no Evangelho. Se pelo caminho não se muda de lado, conversão, para se aproximar de quem sofre as feridas das circunstâncias adversas que sobrevêm ao irmão caído, vítima das injustiças e do pecado. Então, a figura do samaritano é utilizada por Jesus para criticar seus concidadãos, né, influenciados pelas autoridades religiosas, que eram os mestres da lei, fariseus, sumos sacerdotes, etc., que consideravam os samaritanos como sujos, idólatras, transgressores da lei e, portanto, gente de segunda classe. Né? A resposta final de Jesus ao mestre da lei, vai e faz a mesma coisa, convida os leitores a assumir como modelo o samaritano que se colocou no lugar do homem ferido e deixado semi-morto à beira da estrada. Os feridos e semi-mortos da história são pessoas sem nome, sem identidade. Como o homem da parábola, continuam à margem do caminho esperando que os passantes se identifiquem com eles, assumam na própria carne o sofrimento e usem de misericórdia. Então, para refletir, a gente pode falar o seguinte, né? A vivência da misericórdia salva o próximo, a si mesmo, e é garantia da herança eterna, tá certo? Que nós possamos refletir essa frase, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.